Fala! Chega junto cá dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a braba, hein? Marcos Braz afirma: Flamengo não vai comprar ninguém. Mas peraí, não vai trazer reforços? Calma, vou explicar. Renato Gaúcho, em sua coletiva de apresentação, reafirma a política de priorizar competição e poupar jogadores. Também vou explicar esta medida. Excelente notícia na Libertadores com relação ao adversário nas oitavas. E para ter público, Flamengo pode tirar jogo do Maracanã e levar para Brasília. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora, é tudo nosso. Mengão foi pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço. Gol! Já chega largando o like. Se você gosta dos vídeos deste canal, então compartilhe com a galera. E se quiser me seguir nas redes, o link tá aqui. Mas vamos lá com a informação. Assista este vídeo até o final. E o Flamengo pode levar a partida de volta com Defensa e Justiça, prevista para quarta-feira da semana que vem, para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. A medida quase foi adotada no jogo de volta da decisão do Campeonato Carioca. Vocês vão lembrar, naquela oportunidade, o Flamengo tentava, com o apoio da federação, a abertura de pelo menos parte da capacidade do Maracanã para a torcida acompanhar a partida. No entanto, o Fluminense bateu o pé e não queria a presença de público, o que foi corroborado pelas autoridades municipais. Houve um movimento do Flamengo naquela oportunidade para levar o jogo ao Distrito Federal, também com o apoio da FERJ. No entanto, com um tempo hábil muito curto, o Flamengo decidiu manter a partida para o Maracanã. Pois bem, depois disso, após ter recusado o público na final do Carioca, a prefeitura arregou para a Conmebol e permitiu a presença de torcedores na decisão entre Brasil e Argentina. A Argentina que terminou campeã com a vitória por 1-0 na Copa América no Templo Sagrado do Futebol. No entanto, a prefeitura alega que várias irregularidades foram constatadas nesta situação, como, por exemplo, não houve o respeito do distanciamento mínimo entre os torcedores na ocupação do estádio, mesmo com um público bastante reduzido com relação à capacidade máxima do Maracanã, além da suspeita de terem sido apresentados laudos e exames falsos de negativo para a Covid, nos testes que foram entregues por estes mesmos torcedores convidados. E justamente por isso o prefeito Eduardo Paes não estaria propenso a autorizar a presença de torcedores, mesmo com a autorização expressa da Conmebol. Neste domingo, a entidade que informou através de suas redes sociais que, lógico, respeitando a determinação das autoridades locais, permitirá a presença de público nas partidas realizadas a partir das oitavas de final da Copa Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Então, justamente por isso, o Flamengo sim estuda a possibilidade de levar o jogo para o estádio Mané Garrincha, pois acredita que lá existe uma boa vontade maior das autoridades de permitir, pelo menos, parte da capacidade do Estádio Nacional de Brasília aberta para a presença de público e também resguardadas aí algumas resoluções e determinações para de que forma haverá essa ocupação. E você, o que acha? O Flamengo está certo em levar o jogo para Brasília? Ou você teme que isso ganhe até contornos festivos, já que o Flamengo também pretende utilizar esta partida para celebrar um ano de parceria com o Banco de Brasília e também o fato de ter alcançado 1 milhão de contas abertas no Banco BRB Nação Fla, criado justamente na parceria com seu patrocinador master. Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho no canto do seu computador? É o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E ainda falando sobre Libertadores, o Flamengo tem uma excelente notícia, já que o técnico Sebastião Becassese, do Defensa e Justiça, perdeu 2 de seus principais jogadores da fase de grupos para as oitavas de final, titulares absolutos. Primeiro, Enzo Fernandes, jogador de apenas 20 anos, mas que já dominava o meio-campo da equipe argentina. Ele que foi solicitado de volta pelo clube, que é detentor de seus direitos econômicos, o River Plate. Inclusive, desde a semana retrasada, já realiza o trabalho de
intertemporada, aliás, pré-temporada, né? Porque eles têm um calendário diferente do Brasil, com os milionários. Aliás, o River Plate fez questão de tirar outro jogador que é considerado uma referência no ataque para o BKSS. O jogador Brian Romero, atleta de 30 anos, foi contratado para o lugar de Santos Borré, o colombiano, que foi contratado pelo Eintracht Frankfurt, da Alemanha. E com isso, o River tratou de fazer uma reposição caseira, pegando um jogador que já havia se notabilizado na última temporada pelo Defensa e Justiça. Por isso, o Flamengo, portanto, vai encarar o adversário com 2 desfalques importantíssimos, já que o clube argentino, notadamente, não tem um elenco invejável para fazer uma reposição à altura. Você vai lembrar, olha, o Flamengo também tem um jogador a menos, já que Gerson foi negociado com o Olympique Marseille, até fez a sua estreia com a camisa do clube francês. De qualquer forma, o Flamengo, teoricamente, perderia menos, embora o Gerson também fosse titular absoluto e até considerado o melhor jogador de sua posição em atividade no Brasil, que o próprio Defensa e Justiça, que não vai ter tempo hábil, inclusive, para fazer a contratação para repor. O Flamengo também não contratou ninguém para o lugar de Gerson, mas teve, por exemplo, o retorno do Thiago Maia recentemente. E você, o que acha? Quem, na sua opinião, perde mais? O Defensa e Justiça sem Enzo Fernandes e Brian Romero, ou o Flamengo sem o Gerson? Deixe abaixo o seu comentário, lembrando que o Flamengo já está, viajando rumo à capital Argentina. E antes da gente partir para o próximo assunto, você gosta, né, das taças que aparecem aqui no cenário? Então você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos para falar com ele, incluindo o Zap, estão aqui, na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E o técnico Renato Gaúcho, que foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira, falou sobre diversos assuntos com as perguntas dos jornalistas. E numa dessas perguntas, ele deixou claro que não pretende abrir mão de sua política de priorizar competições e poupar seus jogadores principais. E justificou. Acompanhe. A gente sempre quer a força total. Mas no momento que você tem um jogador desgastado, no momento que o secar do exame do jogador pode te mostrar que ele pode ter uma lesão, esse jogador ele é poupado. Então muitas vezes a pessoa fala assim, tá poupando, mas às vezes a gente não entra muito na explicação. E a explicação é essa. Quem muito ajuda o treinador é o fisiologista e o preparador físico. E a opinião do próprio jogador. Por isso que muitas vezes eu poupo. Por quê? Não adianta você querer colocar em campo se o jogador não tem condições. Você vai colocar o jogador em campo e ele pode sofrer uma lesão e pode ficar 30 dias parado, ou mesmo pode entrar em campo e não ter uma lesão e não conseguir correr porque ele está cansado. Então, esse negócio de poupar, muita gente entende da maneira errada. Eu acho que tem pessoas competentes nos clubes, é o que eu falei, o preparador físico, o fisiologista, o próprio médico, o treinador e a opinião do jogador. No momento que ele se sente bem, que ele está bem para jogar, ele vai jogar. No momento que ele é poupado, é justamente por esses motivos. Lógico que a medida do Renato Gaúcho é muito diferente, por exemplo, da adotada por Domenech Torrent lá atrás, o chamado rodízio. Ou ele usa o time inteiro, ou então poupa todo mundo. Mas, lógico, que preocupa principalmente porque ele é mais afeito a competições de mata-mata, como Libertadores e Copa do Brasil, e pode simplesmente abrir mão do Campeonato Brasileiro, o que é o temor dessa galera. A gente lembra que Jorge Jesus não tinha isso, né? Ele utilizava os jogadores e esgarçava os caras, meio e fim de semana. Só que o time chegou desgastado no final da temporada, tanto que, literalmente, o Liverpool venceu pelo cansaço na prorrogação por 1-0 na final do Campeonato Mundial de Clubes. E você, o que acha? Acredita que o Renato tem razão? Ou você teme que o Flamengo possa abrir mão de uma ou outra competição por conta dessa medida? Ou ainda você acredita que o Flamengo tem elenco suficiente para se manter em todas as competições brigando pelo título? Deixe abaixo aqui o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Quem também falou durante a coletiva de apresentação do Renato Gaúcho foi o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que também respondeu a perguntas dos jornalistas e sobre uma delas, sobre a contratação de reforços, ele foi taxativo. O Flamengo não vai comprar nenhum jogador, pelo menos é o que a gente pretende nesse momento. O Flamengo pretende trazer por empréstimo, se possível,
trazer sem custo financeiro esse empréstimo. E isso aí coloca a gente na negociação de uma maneira muito mais frágil, de uma muito diferente que a gente teve em outros momentos. Então tem que ter um pouco de paciência, um pouco de resiliência, muita resiliência e um ponto. A gente não diminuiu o apetite em jogador classe A, o jogador que a gente acha que possa de fato ajudar a gente por essas questões. Marcos Braz deixou muito bem claro que o Flamengo continua em duas frentes. Uma na negociação envolvendo Kennedy. O Flamengo ainda pretende contratar o jogador. E outra para o setor de meio campo. O Flamengo, que estava em tratativas com o Thiago Mendes, no entanto existe uma resistência muito grande do Lyon. O Flamengo está buscando já outras alternativas, o chamado Plano B, para suprir a saída do Gerson. Sobre Renato Augusto, o Marcos Braz deixou muito bem claro que dificilmente essa negociação deve acontecer. O Flamengo praticamente desistindo dessa negociação. Agora, eu acho, por exemplo, importante que o Flamengo contratasse um zagueiro e que também contratasse um goleiro. Só que o técnico Renato Gaúcho acredita nos zagueiros que fazem parte do atual elenco e também já teria solicitado a subida do Gabriel Noga, que ele fosse efetivado no elenco principal, porque acredita que o jogador tem qualidade. E você? O que você acha da coletiva do Renato Gaúcho? Você levou fé, né? Ficou confiante com as palavras do treinador? E sobre as declarações do Marcos Braz, você também acredita que o Flamengo, com a sua capacidade, vai conseguir contratar reforços mesmo com as finanças limitadas? Ou você acha que não vem ninguém? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vai ter o link que está aqui na descrição. E siga-nos! Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou deste vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!